Boa noite. Vamos iniciar o Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar a trave e o argueiro. A gente precisa compreender e mudar nossas atitudes, mas precisamos deixar de se incomodar com o defeito do outro. Precisamos deixar de só perceber os defeitos alheio. Porque nós não podemos esquecer, Senhor, das nossas imperfeições. Elas às vezes são maior, mas o nosso orgulho não permite que seja vista por nós mesmos. E desta forma nos falta a caridade. A caridade suporta tudo. Por isso não haverá verdadeira caridade quem não se dispuser a suportar os defeitos dos outros. São João Bosco, ele nos disse isso. Mas o Cristo também nos disse isso. Os Espíritos destacaram nas suas instruções também a importância de não perceber os nossos defeitos. A gente deixar de ver apenas o defeito alheio. A caridade envolve ter muita empatia em aceitar as pessoas como são, inclusive seus defeitos. Não existe um ser perfeito. Cada pessoa tem suas características e principalmente suas cicatrizes. Então é importante a gente entender que a gente não vê a dor do outro. O outro silencia, fica calado, se afasta, mas ele tem alguma dor e ele guarda. Ele não se sente à vontade de desabafar. Nem todos nós somos transparentes. Então a gente não pode julgar o outro. A gente precisa acolher o outro, ser fraterno com o outro. Precisamos nos aproximarmos dos nossos irmãos, sabendo que eles possuem falhas, como nós também possuímos falhas. Então pedimos a boa espiritualidade que guie os nossos bons pensamentos, as nossas preces, para que possamos sempre orar uns pelos outros, sempre acolher o outro, sem julgar, sem procurar os defeitos dele. Às vezes um defeito de uma pessoa me incomoda. Mas hoje, importante, eu à noite, ou no banho, ou numa meditação, lembrar: eita, eu também tenho este defeito. Senhor, perdoai-me. Faz com que eu suporte a falha do meu irmão. Boa noite e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Item 9 e 10. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas,
Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, por ser, ao mesmo tempo, bastante abnegado para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Caríssimos irmãos, muito boa noite. Para que compreendamos melhor o sentido do Evangelho de hoje, conheçamos o significado de duas palavras citadas nele. A palavra argueiro, que tem como significado uma partícula leve, um cisco ou uma coisa insignificante, e trave. A palavra trave significa viga, um pedaço de madeira ou um outro material utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Podemos ver também a preocupação de Jesus em usar de coisas simples, mas chamativas, às vezes pela situação absurda, a fim de que suas palavras não se perdessem e se fixassem na memória dos que ouviam. Porque ele sabia da necessidade de um longo tempo de desenvolvimento espiritual para que grande parte da humanidade entendesse os seus ensinos. As palavras ficaram entendidas por muitos, mas, muito mais, somente agora estão percebendo seu real significado e a sua importância, e outros muitos nem chegaram aí. Quanto mais se estuda o Evangelho, mais Jesus se agiganta, se eleva, se sublima aos olhos. A nossa ainda perfeita capacidade de compreensão e entendimento e seus ensinos de mais de 2000 anos mostram-se atuais e cada vez mais necessários a toda a humanidade na Terra. Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade que o homem tem de perceber os erros alheios e a dificuldade que tem de perceber os seus. Segue o trecho. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa,
perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Admirável Kardec, com a sua sabedoria de tornar sua escrita acessível a todos, escrevendo de maneira simples sobre coisas difíceis de serem entendidas e também vividas. Olhar-se para si mesmo como se outra pessoa fosse é a maneira melhor, talvez até a única, de conhecer-se a si próprio. Ideia já conhecida desde antes de Sócrates, que divulgou há mais de 300 anos antes de Cristo nascer. Isso é possível ao homem observando perseverantemente as suas reações aos acontecimentos, as situações da vida e as pessoas com as quais se relaciona ou convive. Analisando essas reações com objetividade, sem complacência nem justificativa, como se outra pessoa fosse, vai se conhecendo a si próprio. A partir desse hábito, fica mais fácil conhecer suas qualidades em desenvolvimento, as que estão, quais as novas plantinhas, ainda frágeis, requerendo um cuidado e atenção especial, suas imperfeições e suas qualificações negativas. Aceitá-la a todos, as boas e as más, na compreensão de ser um espírito em evolução, portanto sujeito a erros, equívocos, omissões e um novo passo. Querer progredir no bem, pelo bem e para o bem, no cumprimento das leis divinas, exige que se combata até eliminá-lo, o mal que existe dentro do ser, criado por ele mesmo, ao mesmo tempo em que se esforce o mais possível para desenvolver as virtudes, por brotar as plantinhas novas e as mais crescidinhas. Essa é a tarefa maior dos habitantes na Terra, a finalidade das inúmeras reencarnações. Nas descobertas de si mesmo, o homem vai perceber que o orgulho que o leva a sentir-se ofendido e o impede de perdoar também está presente nas dificuldades que tem de ver-se como é, no disfarce de seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. É o orgulho que leva a perceber e destacar no outro mal que se recusa a ver em si. Isso é falta de caridade, porque ressaltando o defeito alheio é como se dissesse: eu não faço isso e eu sou melhor do que ele. Querendo que os outros o vejam como ele pensa que é ou deseja parecer ser. Destacando os defeitos alheios, pensa que esconde os seus, desviando a atenção. Por isso, Kardec afirma que o orgulho, além de ser a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Assim, o orgulho não é ou tem dificuldade de ser caridoso, indulgente, tolerante, generoso, paciente, obediente, resignado, manso, pacífico, entre outros. Caros irmãos, busquemos todos nós, que consideramos Jesus como nosso guia e modelo, procurar ver e destacar o bem que existe nos outros, sendo benevolentes com suas faltas, tanto quando desejamos que os outros sejam para conosco. Deixamos o rigor e a exigência para conosco, na luta contra as nossas imperfeições morais, com a certeza de que todos nós trazemos em nós a perfectibilidade, ou seja, a capacidade de nos tornarmos perfeitos. Pai de infinita bondade, te agradecemos pelo estudo do Evangelho de hoje, que possamos compreender de forma clara e objetiva o que realmente é necessário e o que é supérfluo em nossa existência aqui neste mundo. Que tenhamos em mente a necessidade principal, que é a busca pelo reino de Deus e seguir os seus ensinamentos. Ciente dessas premissas, pedimos que a espiritualidade amiga aqui presente possa fluidificar essa água
e que ela possa nos dar mais coragem, fé e perseverança em aprender e colocar em prática o que hoje aprendemos nesse Evangelho. E que essa mesma água possa vir a curar todas as enfermidades físicas, morais e espirituais que tenhamos. Certos de todos os benefícios obtidos pela fluidificação destas águas, que possamos ter um bom descanso do nosso corpo físico e que todos os que estão em nosso pensamento e em nosso coração também possam ser beneficiados pelos fluidos salutares disponibilizados pela espiritualidade amiga presente. Que assim seja.